Juntos em uma noite inesquecível. Sexta, 24 de março, na Domus Hall. Vendas, bilheteria da Domus Hall. ingressonacional.com.br. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Paraíba, 12:03. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do país. São 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 14 de março, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção, Paraíba! Deputada estadual Daniela do Vale diz que sofre ameaça de morte dentro da Assembleia Legislativa. A parlamentar afirmou durante a sessão desta terça que sofreu ameaças de um ex-servidor da Prefeitura de Mamanguape durante a sessão alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. 2 operações da Polícia Federal desarticulam quadrilhas de tráfico de drogas interestadual na Paraíba. As ações aconteceram na manhã desta terça-feira nos bairros de Mamanguape e Bessa, aqui em João Pessoa, e também no presídio do Serrotão, em Campina Grande. Mangabeira. Defensoria Pública da Paraíba entra na justiça contra a Brás Company e orienta clientes que pretendem ajuizar ações contra a empresa. Os investidores lesados querem a rescisão do contrato, multa e devolução de dinheiro aplicado em empresa campinense. Cidades do vizinho estado do Rio Grande do Norte têm madrugada do terror com ataques por armas de fogo e incêndios em prédios públicos. Os atentados foram contra um fórum de justiça, 2 bases da PM, uma prefeitura e um banco, além de carros que estavam estacionados em ruas e em garagens públicas. Planos de saúde seguem no topo de queixas registradas no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Essa é a 9ª vez nos últimos 10 anos em que as empresas lideram o ranking de reclamações em todo o país.
Aposentados e pensionistas do INSS pagarão menos juros nas futuras operações de crédito consignado. O antigo limite de 2,14% ao mês continua valendo para os contratos que já foram feitos antes da determinação do governo. Controladoria Geral da União decide retirar sigilo do cartão de vacina do Capitão Messias. Deverão ser divulgados data, local e laboratório de fabricação e nome de vacinas que tenham sido aplicadas e constam no cartão do ex-presidente. Na entrevista F5 de hoje, vamos receber aqui nos estúdios o presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, a FAMUP, George Coelho. Com ele, iremos falar sobre a nova lei de licitações, o incentivo ao turismo no interior paraibano, o impacto do piso da enfermagem nos municípios, entre outros temas palpitantes. E não saia de casa sem saber. A Universidade Estadual da Paraíba oferece vagas para curso gratuito para o Enem 2023. A oportunidade é destinada a alunos de escolas da rede pública. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, que é nesta semana. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes e Fábio Augusto. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. O Pé Frio, você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estou por cá, viu, Luciano Coxinha? Aliás, cheguei primeiro que você hoje na empresa. Abri a porta para o DJ Coxinha entrar. Foi, mas quantos segundos? Segundinhos. Poucos segundos. Já estou por cá, junto ao Pepator, que tá tão alegre, tá tão contente, porque finalmente ganhou uma. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Pepa ganhou uma, tá feliz demais, tá contente. Porque... Agora, cadê? Você não tira onda, né? Só tira onda quando o Flamengo perde, né? Não, tem o segundo jogo, domingo. Sim, mas eu quero saber agora. Na segunda-feira a gente vamos ver. Vamos primeiro por partes. Já que é agora? Ontem o Flamengo venceu o Vasco, finalmente. Depois de muito tempo sem saber o que era vencer. Né? Tinha perdido pro Vasco, perdeu pro Fluminense, eliminado, coisa e tal. Perdendo pra todo mundo, Sucre Del Valle. Ganhou uma, né? Finalmente, né, Pepa? Ganhou uma. Tá parecendo 2022. O quê? Lá vem o 2022. Não anda não, Coxinha. Você é pé frio. Você ontem todo empolgadinho aqui. Você e Fábio Augusto, porque o campeão voltou. Tudo voltou ao normal ontem, viu? Agora o coração de vocês quase que para, não foi? É o quê? O coração de vocês não. Quase que para. Vocês quase têm um infarto. O Flamengo teve o controle do jogo o tempo todo. Se não fosse o bom goleiro do Vasco, eram uns 4 ou 5. Bom goleiro do Vasco. Porque Pedoca perdeu um gol no finalzinho ali. Perdeu não, né? Mas Santos também evitou um gol no final ali, viu? Também. Se redimiu, né? É. Santos que
Rapaz, Santos ele é meio timidão, né? Agora, essa zaga do Flamengo é ruim, viu, Ave Pedro? Maria. Aquele segundo gol do duas Vasco. geladeiras. Esmeraldo, meu amigo Esmeraldo, aquele segundo gol do Vasco. O Vasco com 3 jogadores no ataque contra 5 do Flamengo, os caras ainda levam um gol. E o zagueiro do Vasco, Papai Noel? Meu Deus do céu. Deu presente a pedoca. Eita, rapaz. Qual é o nome dele, coxa? O Manuel. Que zagueiro O ruim. argentino, o Manuel Capasso. Esmeraldo tá dizendo que o goleiro do Vasco falhou em 2 gols. Falhou? O goleiro... Eu não assisti o jogo, vi só os melhores momentos. Agora o gol do Arrascaeta é antológico, né? Como joga o Arrascaeta? Não, ontem ele tava, ontem ele acabou com o jogo. O gol de Arrascaeta, realmente, o goleiro não tinha... Não, falhou em nenhum gol não, Esmeraldo. Deixa ele Pois dar onda. No terceiro gol, o zagueirão do Flamengo apareceu sozinho ali atrás da zaga. Não tinha como pegar. Falha não. da zaga grotesca. Não. Não sei qual é a pior zaga, a do Vasco ou a do Flamengo. Pau a pau, né? Mas enfim, o Flamengo ganhou um e a parada vai ser definida próximo domingo, né? Flamengo joga agora pelo empate, né? O empate era a vantagem, era do Vasco. O Flamengo reverteu. E no outro jogo da semifinal do Carioca, Fluminense e Volta Redonda. O Volta Redonda que joga pelo empate, né? É. Rapaz, falar nisso, você viu ontem, São Paulo eliminado, rapaz. Pelo Água Santa. Água Santa, o Corinthians já tinha sido eliminado. Dos grandes lá em São Paulo, só o Palmeiras nas semifinais, né? E Bragantino, né? É o time de Série A. Mas a gente sempre fala grande, Corinthians, São Paulo, Santos. Os gigantes de São Paulo. Na Bahia... O Santos já tinha voado na primeira fase. Voado na primeira fase. Na Bahia, o Vitória também tá fora, né? Da fase final do Campeonato Baiano. Aqui na Paraíba, o Campinense de Adelton Alves pegou o beco. Restam agora só dos grandes aqui na Paraíba, Botafogo e 13. O Souza de Rui Dantas não é grande, né? Começa nesse final de semana, no sábado, né? Parada obrigatória. Dá pra ir sábado, 4... O melhor horário de jogo de futebol. Exatamente. Pra mim, é no sábado, 4 horas da tarde. 4 da tarde. Almedão vai receber um bom público, com certeza. Botafogo e Souza. Eita, a Coxinha tá dizendo que vai. Não, mas a Coxinha foi pé quente. Foi sábado aqui, ele veio com a camisa do Botafogo fazer o programa. A Delta com a do Campinense, mas só que... O Campinense voou e o Belo fez milagre no final. Foi, né? Fala, Coxa. Eu tô pensando seriamente e eu vou. Sábado eu vou. Espero que a torcida me receba de braços abertos, porque faz uma campanha muito ao contrário, dizendo que eu sou perfeito. Não. Coxinha vestiu a camisa sábado e deu certo, Coxinha. Viste a camisa também sábado. Albemar Santos está dizendo, jogaram Água Santa no São Paulo. Na Bahia, esse ano, o Vitória foi uma derrota. Tirando onda, Albemar Santos. Enfim, tava dizendo aqui a Elialdo Silva, Vascaíno, viu? Né? Acho que é, viu? Tava dizendo a Elialdo, tô achando que vai ser 13 Souza, final do Campeonato Paraibano. Lá vem, o pé frio. Papai, pé frio. Eu sou realista. Eu vou torcer pelo Botafogo. Eu vou sábado torcer pelo Botafogo. Só porque o Souza fez uma melhor campanha? Sim, mas é porque o Botafogo não tá jogando nada. Melhorou. Não, jogou muito contra o Nacional. Jogou muito o quê, Pepe? O Nacional dominou o jogo. O Botafogo achou 2 gols no acréscimo. Dominou o jogo. Rapaz, no segundo tempo só deu o Botafogo. Quem só deu o Botafogo? Bola na trave, o goleiro fazendo milagre. Mauro Iguatu. Albemar tá dizendo que é rubro-negro, que é torcedor do Flamengo. Então bem. Então tá bom. Tá bem de time, viu, Albemar? Só deu o Botafogo no segundo tempo, rapaz. Sei não. Pepa, o que vale é que entra, né? Sim. Então pronto. Vale que entra. Falar em Souza, abraçar a cidade de Souza, cidade de Sorriso, que nos acompanha nesse momento através da rádio Angelim FM. Abraçar também Solidade, Curimataú, Cariri da Paraíba, que nos acompanha através da Rádio Caro FM, a 90,1. O Sertão da Paraíba, através da Rádio Opção em Pombal, 104 FM. Também a Rádio Olivedos FM, na cidade de Olivedos. Sem falar das rádios alternativas, Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa do meu amigo Gonçalves. Alô, Gonçalves. Souza, que ontem perdeu o ex-prefeito Cozinho Gadelha, Cozinho Gadelha, rapaz, Mas já estava idoso, né? Muito idoso, teve um infarto fulminante e não conseguiu resistir. Aos pêsames aí a toda a cidade de Souza, a família em especial de Cozinho Gadelha, Thales Gadelha, meu amigo Thales Gadelha, que era filho de Dr. Cozinho, né? Isso. É o homem que fez mais de 20 mil partos em Souza. Dá pra tu? Peso, né, rapaz? Muito. Albemar Santos, o Coxinha... Depois coloca... Eu mandei 2 fotos. Hoje é aniversário dela, mas eu vou deixar só quando você tiver com as fotos aí, pra você comparar. Certo?
Há um ano atrás, ela estava desse jeito, acompanhando o programa, e hoje está desse jeito, também acompanhando o programa. Quando você dizer que as fotos estão em ordem, você solta a bandinha e a gente vai comemorar 2 anos de vida dessa princesa, rapaz. Da Manuela, filha do meu amigo Victor Santos. Quando tiver as imagens aí, bora lá, solta a bandinha pra Manu, coxinha. Parabéns, saúde. 2 anos de vida para a Manuela, filha de Victor Santos. Bota a primeira foto há um ano atrás, coxinha. Essa aí é de hoje, coxinha. Não, coxinha, essa é de hoje, que ela tá maior, coxinha. Essa daí é de um ano atrás, coxinha. Essa é de um ano atrás, Manu comemorando o primeiro aniversário, acompanhando o F5 no YouTube. E agora, coxinha, assim, a outra foto, ela com 2 anos também, hoje acompanhando o F5 e comemorando 2 anos de vida. Manu, cheiro pra tu, Manu. Parabéns, saúde, saúde também ao papai Vitor, a família, enfim. Petrônio, a gente não tem, apesar de ter começado o programa nesse clima de descontração, não tem como a gente não iniciar o programa nos solidarizando com os nossos vizinhos do estado do Rio Grande do Norte. Nas últimas horas, na madrugada, por volta de meia-noite, pelo menos 18 cidades do Rio Grande do Norte viveram momentos de terror. A bandidagem literalmente tocou o terror na região metropolitana de Natal e em outras cidades do Rio Grande do Norte. Além de Natal, foram alvo de ataques de bandidos, de marginais, as cidades de Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lagoa Danta, Lajes Pintadas, Macaú, Montanhas, Mossoró, Nísia Floresta, Parnamirim, Santo Antônio, Timbal do Sul, Touros e São Miguel do Gostoso. A bandidagem, coxinha está disponibilizando imagens. A bandidagem decidiu tornar cidades do Rio Grande do Norte um verdadeiro terror nesta madrugada de ataques e tiros, incêndio, pelo menos em 18 cidades do Rio Grande do Norte. E a gente cita aqui, por exemplo, Timbal do Sul, que é a cidade onde fica o distrito de Pipa, um local extremamente visitado por paraibanos, como também, Pepa, Caicó, rapaz. Muita gente vai para Catolé do Rocha, sim, e desvia ali, vai ali pro Caicó, entra por Várzea, passa por Caicó, ou seja, também uma cidade muito visitada por paraibanos, como também a própria São Miguel do Gostoso, né, que é uma das praias novas, Nísia Floresta, meu querido Albemar Santos. Um baita resort. Eu já fiquei ali 3 vezes naquele resort de Nísia Floresta, bacana demais, enfim, a terra do camarão, Albemar tá lembrando, mas a bandidagem tomou conta dessas cidades do Rio Grande do Norte. Eu vim acompanhando quando vinha para cá, uma entrevista do secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Segundo ele, e aí a gente segue colocando na nossa live imagens, vídeos do que acontecera nesta madrugada no nosso vizinho, o estado do Rio Grande do Norte. E dizia o secretário, Pepa, que era muito mais uma retaliação por parte da bandidagem pelas ações ostensivas nas ruas da polícia ou das polícias do Rio Grande do Norte, como também pela forma como a Polícia Penal, a Secretaria de Administração Penitenciária, vem agindo dentro dos presídios do Rio Grande do Norte. E o secretário de Segurança, me perdoe, não conseguia gravar o nome dele, dizia que as forças de segurança do Rio Grande do Norte, que inclusive vem contando com o apoio do governo federal, vai continuar arrochando o nó contra a bandidagem no Rio Grande do Norte. E certamente, muito provavelmente, Luciano Coxinha, desde as primeiras horas
desta terça-feira, as forças de segurança da Paraíba também estão já em alerta, porque Paraíba e Pernambuco fazem divisa e quando se apertam do lado, eles tentam fugir para o outro. Mas eu tenho certeza que as forças de segurança da Paraíba estão atentas e, inclusive, trabalhando em sintonia com as forças de segurança do Rio Grande do Norte. Ô Fábio, essa quadrilha, né, essa marginalidade que age no Rio Grande do Norte não é de hoje. Lembra que aquele presídio de Nísia Floresta ficou sitiado, a Força Nacional teve que intervir para que pudesse voltar à ordem aqui no nosso vizinho Rio Grande do Norte. Ô Pepa, só registrar o nome do secretário de Segurança, Coxinha nos auxiliando aqui, Francisco Canidé Araújo. Pronto. Estava acompanhando há pouco a entrevista do secretário. Eles estavam demorando a fazer uma nova, moderna, né? Como conseguiram fazer ontem. E assim, a polícia, as polícias dos estados, elas têm setores de inteligência, têm, sabe, militares, civis, capacitados para mapear essa galera, Fábio. Essa quadrilha, esses marginais, essa gangue. E, assim, arrochar o cerco mesmo. Quer dizer que bandido quer vida fácil, é? Pois é. Não quer disciplina nos quartéis, nos presídios. Não querem o que? Disciplina nas ruas. Querem que deixe correr solta o conta do rolamento. Tem que arrochar, meu irmão. Nessa mesma entrevista do secretário, ele dizia que, felizmente, apesar do medo, do terror que tomou conta dos moradores dessas cidades, 18 cidades, ninguém foi morto, não houve vítima fatal, embora ele já adiantava que pelo menos um bandido, chegou a ser morto em confronto com a polícia. Agora, o que eu fiquei extremamente chateado, tem um vídeo circulando. Aparentemente são policiais militares que não estavam fardados. Aparentemente são militares, policiais militares que aparecem nesse vídeo que circula nas redes sociais, dizendo que a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, estava dando suporte à bandidagem, para a bandidagem atacar a policiais militares do Rio Grande do Norte, com um intuito muito político de politizar essa ação da bandidagem do Rio Grande do Norte. Repito, dá para entender que são militares. O vídeo que circula nas redes sociais não deixa claro, mas dá para entender que eles são militares, porque fala, não, essa governadora petista está aparelhando os criminosos para virem atacar os policiais militares e os parentes dos policiais militares, numa tentativa, repito, de politizar uma ação totalmente voltada para a criminalidade, Pedro. Mas com qual objetivo a governadora ia mandar atacar familiares e os próprios policiais? O objetivo é politizar uma ação de polícia, politizar uma questão de polícia, de bandidagem, de violência. E se não me falha a memória, tem um que inclusive está com um adesivo do próprio partido do ex-presidente da República. Então, lamentar essa atitude e, ao mesmo tempo, parabenizar a lembração de segurança, que teve, né? Faz, acho, 2, 3 anos, não tenho certeza de quando foi a data, mas lembro que teve uma ação, claro, essa muito mais forte, porque foram em 18 cidades, mas essa que teve, que eu me referi, em Nísia Floresta, que foi necessária a Força Nacional intervir, a governadora, acho que inclusive era a Fátima, pediu ao então presidente, acho que era Bolsonaro, para que a Força Nacional intervisse. E assim, não se politizou a época. Sabe, a eleição já acabou, né, gente? E, assim, isso é um ato de vandalismo, de bandidagem. E aí, pelo que você relatou, é isso mesmo. Os caras querem que não seja, sabe, essa pressão toda dentro dos presídios. Não quer, assim, vigilância rigorosa, não quer policiamento ostensivo. É o que bandido quer. E aí faz uma represália. Agora, politizar, dizendo que a governadora tá conta outra, né? 12h26, ainda sobre esses últimos acontecimentos registrados no Rio Grande do Norte. A informação mais nova diz o seguinte, Pepa. Criminosos atearam fogo em um ônibus de transporte público de Parnamirim, na Grande Natal, por volta das 11 horas desta terça-feira. O caso marca uma retomada de ataques registrados desde a madrugada em 18 cidades do Rio Grande do Norte.
O ataque ao ônibus da linha 2 Interbairros aconteceu na rua Anita Alves Maciel, no bairro Bela Vista. 4 criminosos chegaram ao terminal rodoviário sobre 2 motos. Não havia passageiros no ônibus e o motorista estava em uma lanchonete. Os criminosos jogaram combustível no veículo e tocaram fogo no ônibus e em outro veículo no local. O fogo chegou a atingir um poste e parte de um imóvel localizado ao lado. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ou seja, de um lado, as forças de segurança lá do Rio Grande do Norte vão continuar arrochando o nó e a bandidagem vai querer mostrar força, mas a gente vai sempre esperar, torcer que a polícia siga vencendo essa situação lá no Rio Grande do Norte. E repito, tenho certeza que nesse momento, aliás, desde as primeiras horas, as forças de segurança da Paraíba já estão em QAP para que essa turma não invente de pisar por aqui. 12h27. Ô Fabão, eu tô olhando aqui o Instagram, tem aqui um Instagram patrocinado, que o Twitter lançou a sua moeda oficial, o Wesley Musk, o Liso, prometendo aqui verdadeiras fortunas de rendimentos. Essa turma vai até quando nisso, hein? Essa turma vai querer gastar, vai querer apostar, coxinha, até quando nessa história? O caso mais recente dos jogadores do Palmeiras, né? Teve lá o Scarpa que investiu 6 milhões de reais. Você vê a Brascompany aí dando calote na galera geral. Aí vem o Elon Musk aqui, lança sua moeda virtual com rendimentos fantásticos. Olha mesmo, você investe um dia na moeda do Twitter, 1.800 BRL é o nome da moeda deles. Certo. Aí um dia você ganha 3.400 BRL. Uma semana, os mesmos 1.800 BRL. Você recupera 15 mil. Na segunda semana, 1.800, sempre 1.800. Aí o rendimento vai para 3.500. Na terceira semana, o rendimento vai para 84 mil. E na quarta semana, também conhecido como um mês, chega a 150 mil BRL. Isso não é fake não, pô? Não, tá aqui. O Instagram patrocinado. Vai atrás desse negócio. Pois é. É a moeda do Elon Musk, que ele lançou no Twitter. Ele é o dono do Twitter, o homem? É verdade. 12h29, coxa, vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial. Antes, deixa eu trazer aquele recadinho básico aqui do F5. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora a mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! Agora 12h30, o intervalo comercial é rapidinho. Na volta, mais informações, opiniões e as primeiras interações aqui do F5, coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Domus Hall apresenta Aguenta Coração, a noite mais romântica da sua vida, com Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. E nessa loucura de dizer que não te quero, vem meu povo que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade. Quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h34. Meu amigo, minha amiga, gostei da risada, viu? Já pensou em abastecer o seu carro, a sua moto e ainda ganhar prêmios e descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, ganhe de cara 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h35. 12h35 na Paraíba. Antes do Fábio Augusto chegar com as informações direto da Assembleia Legislativa da Paraíba, uma fala importante da deputada Daniela do Vale, que se disse que sofreu ameaças, inclusive no Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. Fábio Augusto chega já com tudo que aconteceu hoje na Assembleia. Vamos colocar uma rodada rápida de ouvintes aqui, Luciano Coutinho? E Fabão, nosso ouvinte, Humberto Júnior, que esteve aqui para receber os seus ingressos do Coldplay, não. Quem dera, a gente chega lá. Do show que teve da banda inglesa, do tributo bacana que foi feito na Pedra do Reino.
A Pink Floyd nos informa aqui que o prédio da Brás Company foi desocupado na madrugada de hoje aqui em João Pessoa. Meu irmão. Morreu Maria Preá. Na surdina, na calada da noite. Na calada da noite. Aí vem os bestas ainda querem investir no Twitter agora. Vai lá, mané, pega essa promoção aí. Vai investir? Vai. 12h36, Coxinha. Vamos uma rodada rápida de ouvintes aqui no F5. Luciano Coxa, primeiro desta rodada. Alô, boa tarde. Bom dia a todos que fazem o F5. Meu nome é Marcos. A minha reclamação hoje, pessoal, é com aqueles flanelinhas que ficam nos sinais, principalmente ali na Macionilha da Conceição. Cruzamento com as pessoas, sem respeitar mulheres e idosos, entendeu? A gente pede para ele não quer limpar, é só agressivo, joga água no para-brisa. E não tem quem aguente mais essa situação. Gostaria de saber a quem a gente deva recorrer para tirar esse pessoal desses pontos. Obrigado a todos. É uma coisa chata, né? Mas não vai recorrer a quem? Hein? Os caras estão lá. Fala com quem? Estão lá querendo lavar o carro, o vidro do carro. É complicado, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei a quem recorrer, viu, meu amigo? Deixa eu mandar um abraço aqui pra... Sabe quem está nos acompanhando agora, Petrão Antônio? Antônio Neto. Mas não é o Wise, não. Não é o Wise, não. Antônio Neto, que está com o Moab Barbalho, estão acompanhando aqui o programa. Ele disse logo, Fabão, eu tô com o Antônio Neto aqui. Mas não é o cabo da Brás Company, não. É outro Antônio Neto. Deixa eu abraçar, rapaz. Encontrei ontem, não, encontrei domingo lá no Manaíra Shopping. Fui almoçar com a filhota lá. O Moisés, doutor Moisés, advogado. Nosso ouvinte, que também... Moisés Mota. Hã? Moisés Mota. Moisés Mota, que também é radialista, é um baita advogado, vem fazendo sucesso nas redes sociais com a esposa, ele fica esclarecendo de um modo engraçado, divertido, situações que envolvem alguns cases jurídicos. Então, meu amigo Moisés, um abraço, que também sempre diz, não mando mensagem, não gosto de mandar mensagem, mas todos os dias eu escuto vocês. Lê aí, daqui a pouco, essa mensagem que Rafael Jaburu também ganhou, não foi ingresso para ir para o tributo. Mandei para você. Você que é especialista nesse assunto. Antes, mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Juliana Carneiro. Todos os ouvintes da Rádio Pop. Fabão, o campeão voltou. O campeão voltou. Meu irmão, Fabão, ontem o time, meu amigo, jogou igual, melhor do que a seleção brasileira. Foi o Flamengo bonito pra jogar da gota serena. Calma, Jefferson, calma. Não deu de Petrão em torre, não. Calma. Rapaz, Fabão, além de... O torcedor ligou pra cá, disse, um ouvinte ligou pra cá, disse que Fabão é torcedor modinha. Concordo, torcedor modinha. Só vai com o time voando. Aí ele vai pro estádio, ele vai assistir a TV, pode ser de meia-noite, tá lá. O que eu acho? E agora, além de modinha, viu, ouvinte, ele também, assim, é pessimista. Não, dizer que o Flamengo jogou espetacular. A final do Paraibano é Souza e 13. Ser pessimista Pepa, assim. Pessimista não, eu analiso o atual momento, Pepa. Como é que o Flamengo leva um gol daquele com 5 jogadores atrás? Tô falando de Botafogo aqui na Paraíba. O Botafogo fez 2 gols num acréscimo, já tá. E não vale não. Quase o professor União morre do coração. E não vale não, você no começo joga no final. Vai dizer que tá bom. Dizendo que ele é pessimista. Dizer que tá ele bom. É só que eleição futebol é só quando o juiz encerra. Exatamente. Aí Petrão já tá dizendo que o Flamengo já vai dizer que é campeão. Não, ele vai na lógica, né? Não, olha, porque assim, o melhor momento é o do Souza. Mas não é não. Quem terminou em primeiro? Sim, mas não quer dizer muita coisa, não. Zerou o jogo. Tá tudo zerado. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos da bancada aí. Fabão, o governo João Azevedo tem que fechar as divisas da Paraíba com Rio Grande do Norte. Porque eles vão fazer essa baderna lá e depois vão se esconder na Paraíba, viu? Valeu. Valeu, Carlos. É o que eu disse. Eu tenho certeza que desde as primeiras horas há uma integração muito grande, né, entre as forças de segurança
dos estados, e eu tenho certeza que as forças de segurança da Paraíba estão monitorando. Pepa, vamos tentar um contato com o secretário Jean, né, Pepa? De repente, Jean pode trazer informações acerca disso para dar uma tranquilizada, né, nos paraibanos. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop, a Pepa, a todos aí da bancada do F5. Aqui é André Pirulito, passando aqui para pedir para o excelentíssimo Fábio Carneiro tomar providência sobre esses velocípedos elétricos que estão sendo alugados no Lago de Itambaú. Eu, quinta-feira, fui vítima que um velocípede desse bateu no pneu da minha bicicleta. Ninguém tem direito, as famílias, de ir para lá, porque fica esses velocípedos elétricos andando em zigue-zague, em círculo, sem falar nesses quadriciclos, sem falar nessas bicicletas amarelas, que ali não tem nenhum ambulante. Ali são empresários que estão usando espaço público, que tem uma locadora de carro, tem locadora de moto, tem locadora desse velocípede aí, desses patinetes elétricos. Ali aquele Lago de Itambaú fica tomado de velocípede, né? De triciclo, de patinete. Ninguém tem direitos pedestres, isso fica até feio para a cidade de João Pessoa. O pessoal que vem fora tem qual a imagem de João Pessoa. Então a gente pede que o excelentíssimo Fábio Carneiro, o secretário da SEDUB, tome providência e tire esses velocípedes. Porque está causando acidente ontem, teve um outro acidente ontem à noite, na segunda-feira. E desse jeito não dá, vai ter que ter uma morte para tomar providência. Obrigado. Ô Pedal, você faz um alerta interessante, André Nascimento, do Pedal Jampa. Eu estava acompanhando nas redes sociais, eu estava viajando, mas cheguei ontem, né? Tava vendo, foi um acidente ontem, não foi, Coxinha? Foi ontem ou foi no domingo? Eu vi uma pessoa mostrando um acidente aqui na orla de João Pessoa, dessas motos elétricas, que ficam dividindo o mesmo espaço com o pedestre. Agora, é preciso encontrar um meio termo. Eu acho que também não dá para excluir. Não, aqui não pode, só pode isso aqui. Porque as pessoas também precisam ganhar a vida, né? E, obviamente, se alguém está alugando esses equipamentos é porque tem mercado, tem gente alugando. Agora, volto a dizer, acho que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDUB, meu amigo Fábio Carneiro, tem que tentar encontrar uma forma para contemplar todos os gostos, né? Tanto quem vai lá para pedalar, com quem vai também quer andar nessa moto, tem que ter campanhas educativas, enfim, eu acho que tem que se pensar em contemplar todos os gostos. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Contra, né? Aí quando eu peço também, né? Então o Flamengo é top, né? Então vamos curtir, galera. Vamos curtir. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E um abraço para todos aqui da S5, professor Lordão, em Picuí. Um abraço. Boa tarde. Valeu, meu amigo. Obrigado demais pela tua participação. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Coxinha, todos os ouvintes da Rádio Pop. Fábio, só para agradecer lá no Baú dos Novais a denúncia, o requerimento, né, feito. Desde ontem o pessoal da prefeitura tá lá, tá fazendo o trabalho e pelo jeito estão fazendo um trabalho correto, tá, Fábio? E também pedir à prefeitura, ao estado, que essas pessoas, essas crianças que tomam esses medicamentos, esses leites que são caros, Fábio, que eles possam dar agilidade nesses processos. Tá lá minha vizinha nas redes sociais pedindo ajuda para a netinha dela. Isso é tão... Não necessitava disso não, tá, Fábio? Aí era só esse requerimento aí que gostaria de agradecer. Ô, Francinaldo, obrigado pela tua participação aqui no F5. Agradecer à Prefeitura de João Pessoa que atendeu aí o chamado, o pedido do nosso querido ouvinte Francinaldo, lá do bairro dos Novais. 12h45 na Paraíba, Pepa Torres agiu rápido e já estamos na ponta da linha com o secretário de Segurança aqui da Paraíba, o delegado Dr. Jean Nunes. Secretário, primeiro agradecer pela gentileza, por senhor mais uma vez atender o nosso chamado. Alguns ouvintes mandando mensagem, preocupados com o que está ocorrendo desde a madrugada no Rio Grande do Norte, isso podendo ter algum reflexo aqui na Paraíba. Como a Secretaria de Segurança e Defesa Social tem agido, tem feito para tranquilizar os paraibanos de que o que está acontecendo no Rio Grande do Norte não vai respingar aqui na Paraíba, secretário? Boa tarde.
Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. Satisfação poder participar, trazer esclarecimentos para a população. Nós temos, desde as primeiras horas da madrugada, quando começaram a ocorrer os eventos, interagido com os nossos comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil, no sentido de reforçar, de aumentar o policiamento nas nossas divisas, principalmente com o estado do Rio Grande do Norte. E, igualmente, temos também eu tenho tratado pessoalmente com o secretário de Segurança do estado do Rio Grande do Norte, o Coronel Araújo, e no sentido da gente integrar as inteligências, pelo menos mais especificamente nesse caso, a gente já tem várias ações em andamento, mas nesse caso a gente identificar melhor e, naturalmente, a gente poder adotar medidas mais precisas aqui no estado, aquilo que for a depender do resultado do diagnóstico que o estado do Rio Grande do Norte fizer com relação a esses ataques. Mas, preventivamente, a gente já está se antecipando desde a madrugada com reforço de policiamento em nossas áreas e a outras atividades, outras ações também que reforçam e fazem com que a gente possa evitar efeito reflexo aqui no nosso estado. Ô, secretária, a motivação seria justamente essa, uma represália da bandidagem, do crime organizado do Rio Grande do Norte contra as ações que vêm sendo feitas pela governadora? Não, a gente não tem ainda, oficialmente, por parte do secretário e da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, um diagnóstico, um cenário que a gente possa, por aqui, falar. Né? Isso é um tema afeto à Secretaria de Segurança do RN. A gente está apoiando, ajudando, tentando apoiar no diagnóstico que eles estão fazendo, mas a gente só pode efetivamente tratar, dizer a motivação dessas ações quando o Estado do Rio Grande do Norte nos passar oficialmente, para que a gente não antecipe opiniões sem a devida avaliação do Estado do Rio Grande do Norte, que foi o alvo desses ataques. Então a gente precisa ter cuidado, responsabilidade aqui pelo Estado, no sentido de, inicialmente, apoiar o Estado, reforçar nossas divisas com as nossas forças de segurança, apoiar o Estado do Rio Grande do Norte naquilo que for importante para diagnosticar e, enquanto isso, aguardamos para que a gente também possa, com o diagnóstico deles, adotar medidas mais precisas aqui no nosso Estado. Então, a gente está tendo essa cautela porque, na verdade, o diagnóstico está sendo feito pelo RN. O secretário Jean Nunes, alguma informação? Eu estava acompanhando mais cedo uma entrevista do secretário de Segurança lá do Rio Grande do Norte e ele trazia como uma das causas do que tem acontecido desde a madrugada a forma rígida como os presos estão sendo tratados dentro dos presídios, das penitenciárias do Rio Grande do Norte. E seria uma das teses na visão da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte. Tem alguma informação se há relacionamentos dos presos lá do Rio Grande do Norte, se há alguma coisa que ligue a gente que está preso aqui na Paraíba, secretário? Eu tratando com o secretário, ele me passou também essa situação, não é possivelmente a única motivação, segundo ele, então a gente aguarda que ele traga mais elementos, além dessa informação que ele trouxe em entrevista e me passou, mas que traga também outros elementos para que a gente confirme essa tese, né? E confirmando, a gente também identificar aqui internamente se há alguma ligação, se há algum comando nesse sentido, de praticar esses crimes lá. Então, isso a gente está tratando a nível de inteligência e com o secretário de Segurança também. Ô secretário, para encerrar pelo menos a minha parte, que recomendação o senhor dá, que conselho o senhor dá, qual a mensagem o senhor deixa para o povo da Paraíba em relação a isso? Olha, as forças de segurança estão atentas, como eu falei, desde a madrugada a gente já vem mantendo, reforçando o policiamento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, atentos à nossa área, à nossa divisa, principalmente a divisa do Rio Grande do Norte, em razão da proximidade de alguns municípios que sofreram esses ataques, e o nosso compromisso de buscar o quanto antes ter o diagnóstico preciso para que a gente também seja preciso aqui na nossa medida, na nossa ação operacional e ação de inteligência. Então a gente está tratando com a mesma preocupação, né, e no sentido da gente evitar que isso se alastre ou isso que tenha reflexo aqui para o nosso estado. Então a população pode ficar tranquila, que a gente está procurando diagnosticar e antecipar algum problema para cá, para o nosso estado. Secretário, para encerrar, e já agradecendo mais uma vez a sua participação,
num dia em que a gente tem que registrar fatos ruins na área de segurança lá no Rio Grande do Norte. Aqui na Paraíba a gente tem motivo para comemorar. O governador João Azevedo hoje anunciou as datas da divulgação dos editais de convocação para o concurso da Polícia Civil, secretário. É uma notícia importante, é um reforço nos quadros da Polícia Civil, a expectativa 1.400 novos agentes. Enfim, um dia importante para a segurança pública da Paraíba, né, secretário? Muito importante, essa referência que você faz, ela é importante para que todos tenham conhecimento. A gente está falando aí do maior concurso da história da Polícia Civil. Na sua criação, esse é o maior concurso da história da Polícia Civil. Concurso para 1.400 pessoas, para 9 cargos, todos os cargos da Polícia Civil. É um concurso que teve uma repercussão nacional, muita gente de fora fazendo, uma concorrência imensa e que agora, passadas as fases iniciais, o governador anuncia o chamamento para a primeira turma de formação aqui. Isso é um feito histórico muito importante, é uma renovação muito importante para os quadros da Polícia Civil e a gente tem que reconhecer o esforço do governo quando as dificuldades existem, não só para a Paraíba, mas para o país inteiro, ultrapassando uma pandemia e mesmo durante o processo de pandemia esse concurso foi construído, foi gestado, foi tratado com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria da Fazenda, sob a condução do governador, com a Secretaria de Segurança, Polícia Civil. Então, houve um movimento muito grande do governo, de uma maneira geral, para que esse concurso existisse, para que chegássemos na data de hoje com esse anúncio histórico do governador fazendo o chamamento da primeira turma, que teremos 3 turmas. A primeira turma agora, então logo finalize o curso de formação e o chamamento, partiremos para as outras turmas que já estão previstas no edital. Então isso é um dia realmente muito importante para a nossa segurança pública. Doutor Jean Nunes, obrigado, parabéns pela forma como vem conduzindo a Secretaria de Segurança e siga contando aqui com a Rádio Pop, com o programa F5. Obrigado mais uma vez, secretário. Nós que agradecemos, Fábio, mais uma vez a oportunidade, a forma de tratar, o respeito que todos têm com a segurança pública e o respeito que nós da segurança temos com os profissionais da imprensa, em especial o programa que você comanda aí com o Petrônio. Então, para a gente é uma satisfação poder participar e trazer esclarecimentos, seja no bom, seja no ruim, estaremos sempre aqui para prestar esclarecimentos e prestar contas para a população e para a imprensa. Um forte abraço. Forte abraço, secretário Jean Nunes, da Segurança Pública, Defesa Social. Só trazendo, Ju, em relação a esse concurso, 1.400 vagas, sendo 120 para delegado, 520 vagas para escrivão, 50 vagas para perito médico, 73 vagas para técnico em perícia, 70 vagas para necrotomista, 414 vagas para agentes de investigação, 77 vagas para perito criminal, 45 para perito químico e 31 para papiloscopista. É de fato sim uma renovação, um acréscimo, um reforço importante na Polícia Civil da Paraíba. 12h54, cadê a vinheta dela, Luciano? A Juliana não quer sambar. Cheguei, boa tarde, meu povo, boa tarde, bancada, boa tarde, ouvintes do F5, que estão sintonizados na 89.3 FM e também no YouTube, lá no canal F5 Online. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Olha só, muito importante aí esse alerta, essa entrevista concedida agora pelo secretário de Segurança, Jean Nunes, e a gente segue, inclusive, com notícias da área policial, porque foram deflagradas hoje pela manhã 2 operações da Polícia Federal aqui na Paraíba, né? 2 operações, uma chamada Robocop e a outra chamada Patrinus. A Robocop em alusão às mulas que carregavam, as chamadas mulas, né? As pessoas que carregavam drogas amarradas ao corpo e isso dificultava a locomoção dessas pessoas, e aí elas estão sendo investigadas por tráfico interestadual de drogas, viu, minha gente? As operações foram realizadas nas cidades daqui de João Pessoa e de Campina Grande. Inclusive, foram cumpridos mandados de busca e apreensão também no bairro do Bessa. Já a Operação Patrinus cumpriu mandados lá no presídio do Serrotão, viu? Dentro do presídio.
estava acontecendo ou está sendo investigado como se dá essa associação criminosa, que também tem uma articulação dentro do presídio do Serrotão, em Campina Grande. Além disso, outros estados também estão integrando essa operação, né? Estão sendo investigados por essa mega operação da Polícia Federal, além aqui da Paraíba. Temos também a cidade de Porto Velho, em Roraima, e temos, além de Campina Grande, também temos a cidade de Picuí, na Paraíba. Então, uma operação muito grande, muito importante, que teve início, inclusive, não sei se vocês recordam, mas algumas semanas a gente noticiou aqui a apreensão de drogas lá no aeroporto Castro Pinto, aqui em Bahia. E aí, a partir dessa apreensão, a partir dessas prisões em flagrante, foi deflagrada toda essa operação, começaram as investigações, fizeram uma linha aí investigativa muito ágil, inclusive, e conseguiram chegar a possíveis fornecedores e destinatários também dessas drogas. Os envolvidos podem responder por crimes de tráfico interestadual e também associação para o tráfico, e as penas podem chegar a mais de 25 anos de reclusão. Bacana demais saber que a polícia está agindo em todas as frentes. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal. É muito bom a gente conviver com a ação das forças de segurança. 12h58, Fábio Augusto está com todo o balanço do que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa, mas a gente tem um intervalo comercial para cumprir, e como a gente ainda tem 2 minutos, eu queria só perguntar a vocês, Fábio Augusto e Petrônio Torres, acompanharam a entrevista ontem do apresentador Nilvan Ferreira à TV Arapuã, ou estava todo mundo só ligado no jogo do Flamengo? Danado foi ver Nilvan ontem, tá bom, só tu mesmo. Essa pergunta dele é pra provocar, não, é pra provocar, provocar. Alguém assistiu a TV Arapuã ontem? Só que não, porque quem não torcia pro Flamengo nem pro Vasco, o Fluminense, por exemplo, foi secar os dois. Até os apresentadores da TV Arapuã estavam ligados no jogo. Não, é porque eu tava querendo saber, porque eu queria saber se alguém sabe do que foi falado na entrevista, porque eu vi o anúncio da entrevista nas redes sociais de Luiz Torres e queria saber o teor. Foi dito alguma coisa? Alguém sabe de alguma coisa? Não vi repercussão nenhuma. Foi não diga isso não. Não vi, né? Não vi. Vou mentir, né, Fábio? Vou mentir. Quem não tá, aí tá a pessoa dizendo, Fábio, quem não tava assistindo o jogo do Flamengo, tá assistindo o Big Brother. Só tu mesmo falando. Não, eu não. Eu tava dormindo, homem. Cheguei de viagem, dirigi 10 horas ontem. Cheguei morto, nem assisti o jogo do Flamengo, nem não assisti nada. Fui logo dormir. 12h59. Aliás, já tava com desgosto, não quis nem assistir o jogo, não, foi? Eu cheguei cansado, 10 horas viajando, dirigindo. Maria, Deus me livre. Aliás, eu vou dizer, rapaz, como a gente sente uma diferença do preço do combustível da Paraíba para Pernambuco, viu, Fábio Augusto? Lá em Pernambuco, eu coloquei S10, o diesel, a 5,39. Passei agora na principal do Zé Américo, tá 6,9. Aqui. 5,30. Aliás, em Goiânia já tá 5,39. A gente sente a diferença no preço do combustível e a gente sente a diferença na estrada, minha gente. Quando a gente sai da Paraíba, é visível a mudança aí do nível do asfalto, da melhoria. Cara, é terrível, são terríveis as estradas do estado de Pernambuco, infelizmente, viu? Aí você já disse. Aí nesse fator você tem razão, o lado bom pra nós. Meu amigo, as estradas de Pernambuco são terríveis. Sempre foram, né? Mas tá um negócio absurdo, viu? Aliás, a BR-101, eu conversava... Ainda não terminou, não? Não, eu tava conversando com... Não, primeiro tem um trecho... Tem uns 10 anos já de reforma. Não, 10 anos eu tava conversando com o pessoal de Aracaju, peguei um Uber lá. Sim. Ele tava me dizendo que de Alagoas para Sergipe, ainda restam 40 quilômetros a ser concluídas. E ele dizia assim, que há 21 anos começou a duplicação entre Alagoas e Sergipe. Eu disse, rapaz, a da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, começou depois e foi concluída. Foi concluída. Aí ele me dizia que o presidente Lula teve recentemente lá, anunciou a conclusão e, de fato, tem gente trabalhando espera-se na finalização da duplicação entre Alagoas e Sergipe. Mas a BR-101, meu amigo, tem uns de Alagoas para Sergipe,
tá desgastado. Ô, Fabão, é a nossa bancada federal, em especial o senador Veneziano Vital do Rego. Você vai pegar no pé do Veneziano, né? Não, porque eu vi a semana passada, eu acho que todo mundo aqui viu, assistiu, as inserções do MDB, ele dizendo que está investindo milhões e milhões e milhões na duplicação do trecho Campina Grande Cajazeiras. Maravilha, nada contra. Né? Daqui para 2050, talvez saia. Agora, por que não investir numa coisa que está a remendos, tem provocado mortes, que é esse trecho da triplicação ou a terceira faixa da BR-230. Mas, Petrônio, Cabedelo, viaduto aqui do Oitizeiro. Mas a informação que eu tenho é que acabou a licitação, estão sendo feito outro. De fato, a informação oficial é essa, de que a licitação vai ser feita, o contrato com o Exército não vai mais ser validado, vai entrar uma outra empresa para de fato. Mas o tanto de emendas que já foi colocado para a triplicação desse trecho aqui da BR-230, Cabedelo, João Pessoa, o que tem de volume, a quantidade de emendas que os deputados e os senadores já colocaram, Petrônio, não é falta de dinheiro. Aí é falta de gestão mesmo para concluir. Esse Denito, o Denito ainda é um general lá que tá lá, Mas deixa de onda, pai. Aqui na Paraíba, é um general, As emendas geral para o Orçamento Geral da União, esse não passou de 7 milhões. Não passaram de 7 milhões de todos os parlamentares. E aí eu não estou falando só de Veneziano, não, estou falando de todos. O montante não chegou a 8. Não chegou a 8. Eu acho que dava na hora da nossa bancada, sabe? Pensar primeiro concluir o que está iniciado, né, Fabão? Que é uma coisa feia, bicho, é um arremedo. E à noite? Não, e gente morrendo, experimenta, né? É o que eu estou dizendo. É um breu total. Experimenta e à noite, por ali, você não vê nada, não. Não vê nada, irmão. Você não sabe nem se você está em qual faixa ou não. Esquerda, não tem sinalização vertical, horizontal, não tem pinóia nenhuma. E detalhe, viu, Petrônio? Você passa lá agora, tem um determinado trecho sinalizado. Você volta daqui a 2 horas, esse trecho já não existe mais. Você tem que passar por um outro lado. Você não sabe. A estrada que você vai ou você vem, quando for mais tarde, já não é mais a mesma. Já trocaram o camarada do Denito aqui na Paraíba? Já? Ninguém sabe. É indicação de quem? Não, era do Arthur Roberto, né? O general. É bem capaz de ficar. Ainda tá. O governo do Lula tá demorando a agir, né? Trocaram o da PRF ontem. Trocaram da PRF ontem, fizeram uma varredura no currículo para ver se tinha um terço de algum DNA do bolsonarismo. Não tinha, aí pronto, foi nomeado. Mas, por exemplo, DENIT, por exemplo, IBAMA, CBTU, sabe? Tem um monte de órgãos aí que estão assim... É o Centrão, meu filho. Tem que negociar com o Centrão. Mas essa negociação 14 de março. Tem que negociar com o Centrão. 14 de março vai fazer quase 100 dias de governo Lula. Vai fazer 100 dias de governo Lula. E Lula não é nem Lula, sabe? A gente não pode culpar Lula, mas assim, os seus ministros, né? Sabe o que é isso? É briga também, briga dentro dos partidos da base de Lula. Dos partidos que dão sustentação a Lula no Congresso, dos quais também o Centrão. Todo mundo quer uma boquinha. Mas que demora é essa? Mas confusão. Enquanto isso, você quer apostar que o Elton Roberto está trabalhando para manter esse cabo no Denito? Vai manter. Você quer apostar? O Caio Roberto já está na base de João Azevedo, né? Não é isso? Já. Caio Roberto. Esse povo é assim mesmo. 13h05, vamos pro intervalo comercial. Vai cercando tudo que é lado, né? Cercando Lourenço. Abraçar meu amigo Edivando, lá do Padre Biapina. É Cacildo de Medeiros Brito, o superintendente do DENIT aqui na Paraíba. É um general, um coronel, alguma coisa, se eu não me engano, é ele do Exército. Ele aqui tem falando apenas a graduação, mas não fala aqui a sua relação com o Exército, não. Aqui na biografia dele no site do DENIT. Fábio Augusto, na volta do intervalo, você tem o que da Assembleia Legislativa? Rapaz, tem o Wilson Santiago que esteve lá na Assembleia, deu uma passadinha por lá. O Wilson Pai esteve lá. O Wilson Filho comentou mais uma vez sobre essa questão da saúde dele. Teve também a deputada Daniele do Vale revelando aí ameaças de morte em plena estrutura lá da Assembleia, viu? Um cara entrou lá e ameaçou tanto ela como uma funcionária da deputada de morte. E é isso. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Muito bem. 13h06, Coxinha. O intervalo comercial é rapidinho. A gente volta já. Bora, Coxa! F5
Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Domus Hall apresenta Aguenta Coração, a noite mais romântica da sua vida, com Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado, 15 de abril, na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. E nessa loucura de dizer que não te quero. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h10. Vocês ironizaram, mas teve um colega nosso, jornalista, que pelo jeito... Sim. E ele parece que é vascaíno. Não assistiu o jogo ontem e ficou assistindo a entrevista de Nilvan Ferreira. Quem foi esse? O nosso baixinho Gutenberg Cardoso. Tô vendo aqui no blog do Guta. Gutenberg não assistiu o jogo, eu duvido. Mas tá aqui no blog dele, tá aqui. Gutenberg é funcionário, meu amigo. Gutenberg é empresário também. Tá aqui no blog. É no blog, não é no Polêmica, escreve pra ele também. Tem gente que escreve por ele também. Peraí, no blog Gutenberg Cardoso, não é ele que escreve, não? Vai, beleza. Tá aqui. Diga aí. Nilvan garante que vai disputar a prefeitura e fala sobre a possibilidade de ser vice
em uma chapa com o pastor Sérgio Queiroz. Nilvan Serviço? Eu não li o restante da matéria, não. Tô lendo só a manchete aqui do blog do Gutenberg Cardoso. Já me falaram que o pastor Sérgio pode ser o vice, por exemplo, de Rui Carneiro. Me falaram. Eu duvido muito, Um assessor muito ligado ao deputado Rui Carneiro confirmou a informação que o pastor Sérgio Queiroz pode vir compor chapa com Rui Carneiro e ser o seu vice. Ei, caça-clique, essa manchete. Essa manchete tá caça-clique. Essa daí de Nilvan? Do Gutenberg. Sim. Como é? Duvido Nilvan muito. garante que vai disputar a prefeitura e fala sobre a possibilidade de ser vice em uma chapa. Aí no texto diz o seguinte: questionado se teria humildade de disputar o cargo de vice em uma chapa com Queiroz, Nilvan desconversou e voltou a dizer que precisa ter clareza do que cada um pensa. Vou disputar a eleição, está decidido. Candidato a prefeito, né? Claro. Candidatíssimo. Capanagem, não tem lógica, né? O cara que foi o mais votado em João Pessoa. Que disputou o segundo foi o mais votado em Cabedelo, em Bahia e Santa Rita. Não, aí não vai ser abrir pra Sérgio Queiroz, né? Aí, com né? todo respeito a Sérgio Queiroz. Como é que Nilvan diz? Aí eu vim lá de Cajazeira, não sei o que, como é que ele diz? Lá da Camilo de Holanda. Você é da Camilo de Holanda. Fábio Augusto, 13 horas e 12 minutos, o que é que você tem aí? Daqui a pouco, entrevista com o presidente da FAMUP, George Coelho, que já está por aqui. Daqui a pouco. O que é que você tem aí de informações? Fábio Augusto. Olha, Fábio, Petrone, Juliana, todos do F5, muita movimentação lá na Assembleia Legislativa no dia de hoje, como eu já dei um spoiler antes aqui, o deputado federal Wilson Santiago esteve por lá, conversou com a nossa reportagem, vamos ouvir daqui a pouquinho, ele fala sobre a relação dos republicanos com o governo federal, fala também desse anúncio, desse apoio dos republicanos ao projeto de reeleição de Cícero. Mas, Fábio, eu gostaria de começar com a fala da deputada Daniele do Vale. Ela que fez uma revelação no dia de hoje, ela usou a tribuna lá da casa para revelar que ela está sofrendo ameaças de morte. Vou repetir, a deputada Daniele do Vale, lá da região de Mamanguape, está recebendo ameaças de morte. Ela disse que não é de agora. Essas ameaças vêm desde o ano de 2017. Certo? E hoje ela usou a tribuna, ela não aguentou mais. Inclusive, após a fala dela lá na tribuna, ela veio falar com a nossa reportagem lá sobre essa situação. A deputada, inclusive, chorou ao comentar sobre o assunto. Ela disse que quem está ameaçando de morte é um ex-funcionário da prefeitura de Mamanguape, né, que deixou a gestão e desde então passou a persegui-la, seja nas redes sociais, seja nos locais onde ela vai. E assim, viu, meu amigo Luciano, ela conversou com a nossa reportagem sobre essas ameaças. Vamos ouvir a deputada. Eu dou play aqui? Estão apanhando aqui no Bluetooth. Não, é porque eu pensei que foi falta de comunicação entre eu e Luciano aqui, mas é porque eu pensei que o Luciano ia dar o play de lá. Mas vamos aqui, vamos aqui. Conectei. Deixa eu conectei. E vamos ouvir agora a deputada Daniele do Vale sobre essa questão. Desde 2017 que tem um cidadão que nos persegue, né? Ele era servidor da Prefeitura Municipal de Mamanguape e por abandono de emprego foi exonerado, o que fez e causou uma revolta, né? E desde lá que eu venho e fiz várias denúncias já, isso em 2017, 2018, 2019 e no dia 8 aqui na Assembleia, nós fizemos uma propositura para fazer um Dia Internacional da Mulher e ele veio aqui até o gabinete e ameaçou a nossa secretária, Alana, né? E mandou recado, deixou. Então, assim, na verdade, no dia mesmo da sessão, eu não quis tirar o brilho de tudo que a gente tinha preparado, né? E no dia alusivo ao papel da mulher. Mas precisamos, de fato, externar, eu precisava externar isso, porque com certeza não é só a Daniele do Vale que passa por isso,
né? E qualquer um aqui nesta casa pode estar sujeito a isso, homem, mulher também, né? E pedir ao presidente providências, não só no caso em si. Fui muito bem atendido pelo Coronel Lira, né? O secretário de Segurança, Jean, também está tomando todas as providências, pegando os boletins de ocorrências antigos, os prints de ameaças em redes sociais, em direct, Facebook, né? Então... São ameaças de morte mesmo? Ameaça de morte. O que foi que ele disse? deputado? Ele disse como? Aqui é esse... Vou matar, né? Vou matar. Então, enfim, eu não poderia deixar de iniciar hoje a nossa pauta, externando isso para toda a sociedade. E afinal, nós somos pessoas públicas e precisamos... Quantas mulheres deixam de dar depoimentos e deixam de registrar suas queixas e as ameaças sofridas, né? Então, eu deixo aqui... A segurança, deputada, da senhora, dos seus servidores do gabinete? Sim, prontamente fiz um ofício à presidência, né? Fizemos o boletim de ocorrência, encaminhamos todos os boletins também anteriores, né? E aí solicitamos também uma segurança mais efetiva e vamos nos preservar um pouco quanto a alguns eventos públicos. Mas eu acredito que dessa vez, agora, a ousadia foi tão grande, tão imensa de você vir aqui ameaçar no Dia Internacional da Mulher. Eu acredito que as providências todas serão tomadas Mas e essas será ameaças penalizado. antes eram feitas à senhora, e se eram feitas, por que a senhora não torná-las públicas anteriormente? Elas foram feitas, fiz vários boletins de ocorrência, porque na verdade você fica sem querer polemizar esse tipo de ação. É muito ruim você estar na capa de todos os jornais dizendo que está sendo ameaçada, né? Mas aí, o fato da gente ser pessoa pública, há uma necessidade da gente externar. Obrigada, gente. Bom, Fábio, tá aí, né? Muito situação, bem. Como ela mesma diz, né, Juliana? Eu fico particularmente sentida. Deixa eu ver só esse trechozinho aqui, finalzinho, ela chorando. Quem tá na nossa live no YouTube. Solta aí, coxinha. Só coloca aí. Coloca aí, áudio e vídeo. Acredito que as providências todas serão tomadas Mas e essas será ameaças penalizado. antes eram feitas à senhora, e se eram feitas, por que a senhora não torná-las públicas anteriormente? Elas foram feitas, fiz vários boletins de ocorrência, porque na verdade você fica sem querer polemizar esse tipo de ação. É muito ruim você estar na capa de todos os jornais dizendo que está sendo ameaçada, né? Mas aí, o fato da gente ser pessoa pública, há uma necessidade da gente externar. Obrigada, gente. A deputada está correta em externar, né? E aí tem que pedir proteção devido à polícia, né? Medidas protetivas, esse cara não tá perto. Ela já disse, ela inclusive já falou, já conversou com o secretário Jean, certo? Já relatou, já passou quem é o indivíduo. Segundo ela, teve toda a atenção possível da Secretaria de Segurança Pública e ela revelou que tem uma segurança privada também que ela está andando. E o cara que ameaçou a deputada? Bom, já está nas mãos da polícia, né? O nome, a informação, tudo. Vai depender da Secretaria de Segurança. E a ameaça foi feita dentro da Assembleia? Dentro da Assembleia. Você tem mais o que, Fábio Augusto? Era pra ter sido preso em flagrante. Pois é. Tudo vídeo, Coxinha. Olha só, como eu disse, né, o deputado federal Wilson Santiago esteve hoje pela manhã lá na Assembleia, disse que apenas foi fazer uma visita de cortesia e nós aproveitamos, né, para conversar com o parlamentar federal. Entre uma das perguntas que nós fizemos ao deputado Wilson Santiago foi sobre a situação dos republicanos no governo federal, já que o presidente nacional da legenda declarou que o partido irá fazer oposição ao presidente Lula. E em seguida nós perguntamos a Santiago como ele ficaria nessa posição, já que ele defendeu e votou no ex-presidente Lula. Mas a princípio o Wilson Santiago ele vai falar sobre isso, sobre essa relação entre os republicanos e o governo federal.
Republicano apoiou o prefeito Cícero Lucena, como é de conhecimento de todos, no primeiro e no segundo turno. E esse apoiamento, inclusive... Oi? Quando ele fala sobre o Republicanos. Essa fala aí é ele falando do Republicanos com o prefeito Cícero Lucena. Tá aí, o Wilson Santiago diverge do Republicanos e defende apoio ao governo Lula. Bom, aí o deputado federal Wilson Santiago, ele deixou bem claro, né, que a opinião essa declaração é do presidente nacional do partido, que diz que vai fazer oposição ao governo Lula. Não é, de fato, uma oposição do partido, porque o partido precisa se reunir, precisa conversar para realmente tomar essa decisão, se ficará ou não na oposição ao governo. Aqui na Paraíba você teve, por exemplo, um expoente do Republicanos, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que fez campanha velada, né? Fez campanha velada para o próprio Wilson Santiago mesmo disse. Mas vamos ouvir o Wilson Santiago falando sobre. Bem, é uma decisão pessoal lá do presidente. Isso não foi tirado de reunião de bancada. Nós ainda teremos uma reunião em relação a esses assuntos que serão posteriormente decididas e publicadas. Eu defendo porque votei no presidente Lula, então não se justifica você votar em um candidato, em um presidente e fazer oposição a ele. Então eu defendo o governo do presidente Lula e acredito que vai dar certo, por acreditar e que continuo defendendo. Pronto, tá aí a conclusão de Wilson Santiago, que em seguida ele falou sobre a situação do Republicanos com o prefeito Cícero Lucena, viu, Fábio? Ele fez uma crítica a Cícero, ele disse que Cícero precisa cumprir as promessas de campanha, certo? E falou em poucos espaços que o Republicanos tem na gestão do prefeito da capital. O Republicano apoiou o prefeito Cícero Lucena, como é de conhecimento de todos, no primeiro e no segundo turno. E esse apoiamento, inclusive, fez com que o partido participasse também da administração municipal com alguns espaços, pequenos espaços, mas participa. Então, e decidiu, por antecipação, continuar apoiando a administração do prefeito Cícero Lucena, já que se tratava de uma nova conjuntura política no que se refere ao partido aqui na cidade de João Pessoa. Ou seja, o partido elegeu uma bancada boa aqui na Assembleia, no Congresso Nacional, e se fez necessário essa reunião da Executiva para reafirmar o apoio a Cícero Lucena e, com isso, trabalhar junto para que ele concretize aquilo que prometeu à população de João Pessoa. É isso. Do próprio Wilson, né? Santiago, né? De Santiago. Nem é ligada ao Wilson Santiago. Ao Wilson Santiago, que está com esse espaço. A Secretaria da Mulher, né? Secretaria da Mulher. Você também conversou com o deputado estadual Wilson Filho, filho de Wilson Santiago. Pois é, mais uma vez o deputado comentou acerca desse problema de saúde que ele está enfrentando, certo? Mais uma vez frisou, dizendo que está tudo bem com ele, tudo certinho, está no acompanhamento médico, pediu calma a todos os eleitores, a toda imensidão, essa foi a palavra dele, a imensidão de amigos que ele disse que tem pela Paraíba, mandaram mensagens para ele sobre isso, mas ele deixou bem claro que esse problema dele não é benigno, viu, Fábio? Mas ele disse que está confiante e tem fé que vai dar tudo certo. Vamos ouvir o deputado Wilson Filho. Na verdade, benigno ele era quando eu o descobri, né? O tumor tumor, a palavra tumor, ela já existe, é mais ou menos o mesmo conceito de lesão que os médicos chamam, e ele era benigno quando eu descobri. Quando ele entrou em atividade, ele começou a entrar em transição. Se provavelmente eu não tivesse achado pelos exames preventivos, eu só o acharia da forma pior possível. Então, ele está em transição, ele entrou em atividade e é o momento melhor de fazer a cirurgia
para que eu não tenha nenhum tipo de qualquer outra consequência ou sequela. Mas está tudo bem, está tudo em ordem. Aproveitar a todos da imprensa para agradecer as ligações, as mensagens, os gestos de oração, de preocupação, mas quero dizer a todo mundo, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, eu estou tranquilo em relação a isso. O baque veio quando a informação chegou, mas da informação até hoje eu já digeri, está tudo em ordem e o nosso trabalho continua, desde que veio a público o assunto, a minha agenda continua lotada, nossas atividades continuam sendo feitas, nosso compromisso com a Paraíba de representá-los, de trabalhar pelos paraibanos continua a todo vapor e eu farei isso até o momento que eu não conseguir fazer pela recuperação, mas eu ainda vou ver essas coisas, mas sempre primando pela minha responsabilidade de trabalhar e de retribuir as pessoas que me escolheram. Saúde, deputado, nesse seu tratamento. E oremos, né? Se Deus oremos, quiser, vai dar tudo certo. certo. O Wilson é um cara novo, descobriu muito cedo, vai dar tudo certo. Para a gente concluir o trabalho da Assembleia Legislativa da Paraíba, o nosso repórter Tiago Moraes conversou com o deputado estadual Chico Mendes, ele que é o líder da bancada governista na Assembleia, sobre a história do pagamento do piso nacional da enfermagem na Paraíba. Vamos ouvir Luciano Coxinha, Tiago Moraes conversando com o deputado Chico Mendes. No que diz respeito ao piso da enfermagem no estado da Paraíba, o governador João Azevedo tem dito que tem cumprido com essa frente, mas a categoria diz que não. Olha, mais do que isso, o governo da Paraíba, o estado da Paraíba, foi o primeiro da federação dos 27 estados a implantar o piso de enfermagem. E se sabe que está judicializado no STF e também o governo federal e o Congresso Nacional ainda não apontam, gente, solução definitiva de onde vem o custo de tudo, de onde sai o dinheiro, como a gente costuma falar, para que os municípios, os 5.570 municípios paraibanos, os 27 estados da federação, cumpram uma obrigação financeira que não é uma varinha mágica que vai dizer que paga. E aí é bom que se diga que está judicializado. O STF não tem posição. O Brasil é assim, é uma coisa que pode ser resolvida nos próximos 6 meses, mas pode demorar anos. E o governo se antecipa para que não dependa tão somente da posição do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional e do governo federal para dizer de onde vem o recurso, a fonte e que os estados e os municípios recebem recursos para cumprir essa obrigação, se antecipa e está pagando. Eu gostaria de pedir à categoria paciência, porque o gesto do governador é gesto de coragem, porque automaticamente ele está cumprindo essa obrigação tão somente com atos do próprio governo, a medida provisória que está aqui, e a qualquer momento a Assembleia, claro, vai apreciar, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e nós vamos aprová-la. E as demais dúvidas a serem, obviamente, esclarecidas, os detalhes, é tão somente regularizado a partir do momento que o Congresso Nacional e o governo federal diga de onde vem o recurso para que os governos estaduais e os 5.570 municípios do Brasil possam cumprir o novo piso de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Mas de uma forma objetiva, o governo do estado está pagando o piso da enfermagem na Paraíba? O piso, sim, claro, é só ir lá no contra-cheque de março, todo mundo vai ver que o que diz a lei o governo cumpre. Muito bem, esse foi o papo do deputado estadual Chico Mendes, líder da bancada governista, com o nosso repórter Tiago Moraes, e a gente vai dar prosseguimento à história do piso nacional da enfermagem, conversando já, logo após o intervalo comercial, com o presidente da FAMUP, Jorge Coelho. As prefeituras têm dinheiro para bancar o piso nacional da enfermagem? É o que a gente vai saber já após o intervalo comercial. Um recado muito rápido agora que me pediram aqui. Se alguém perguntar que rádio você escuta, você vai dizer
Pop FM 89.3. Não esqueça de dizer a frequência. Ó, fica atento que tem gente perguntando na rua aí agora, viu? Se alguém perguntar que rádio você escuta, 89.3 Pop FM. E o programa de meio-dia, o F5. Isso aí, Coxinha, arrasou. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Oi pessoal, aqui quem fala é Zé Lezinho. Aqui GC Quirino, estarei dividindo o palco com um amigo e parceiro Zé Lezinho. Contando doideira de todo jeito. Juízo. Eu só sei estar no lugar com tutano. É um espetáculo cheio de doidices e vamos embora. Dia 25 de março, às 8h30 da noite, no Intermares Hall. Ingressos pelo Simpla. Informações 2179-0360. Vem-te embora pra tu não ficar doido em casa. Semana do Consumidor é no Armazém Paraíba. Ofertas com preços imbatíveis. TV de 43 polegadas LG fica por 10 de R$ 189,90. O Samsung A14 5G fica 10 de R$ 149,90. O roupeiro sai por 12 de R$ 114,90. A cama casal sai por 10 sem juros de R$ 99,90. E o armário de cozinha é 279,279. Armazém Paraíba, na loja, no Zap e no aplicativo. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vai pra praia? Passe protetor e não esqueça o cartão. Limonada, picolé ou camarão. Pague na Cipag por aproximação. Na cidade, dinheiro parece em extinção. Troco e moedinha que nada. Usar a Cipaguinha pra tudo é a solução. Prefere comprar na internet? Tem problema não. Com o link de pagamento Cipag, você compra e vende sem complicação. Consulte as soluções de pagamento Cipag na sua cooperativa Cicobi. Cipag. Se tem Cipag, tem negócio. Gino Pet. Pet Shop com mais de 20 anos de história no Geisel. E que há 2 anos inaugurou um novo espaço para sua clínica veterinária. Agora está com atendimento clínico 24 horas por dia. Isso mesmo, em casos de emergência com seu pet. Vacinas, cirurgias, internamento. Vem pra Gino Pet, que está localizada no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 51, vizinho ao Bradesco. Siga o Instagram, @GinoPetJP. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h35. Poxa, deixa eu fazer alguns registros aqui. Na audiência, o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Carué, está dizendo que segue na audiência da POP, também no período da tarde. Ele disse que está muito perplexo com o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, nessa ação da bandidagem lá no Rio Grande do Norte. Deixa eu registrar aqui também
Tiago Marinho, lá de Tambalzinho, escutando o programa. Everaldo Júnior, da Claras Cosmético. Registrar aqui também, que mandou inclusive mensagem de áudio pra gente, Eric Eugênio. Tô recebendo uma mensagem aqui de Wesley taxista, que ele tá lembrando de um caso que segue sem punição de 9 anos atrás. Wesley, como a gente já tá com o tempo avançado e a gente vai conversar agora com o presidente da FAMUP, traz mais detalhes pra gente abordar esse assunto amanhã aqui no programa. Beleza, Wesley? A gente vai ter todo o carinho de poder abordar esse assunto, registrar a audiência de Miguel Gomes aqui de Mangabeira, Geraldo Moreira, Geraldão, diretor-geral da Agevisa, na escuta do programa, registrar também aqui a audiência do vice-prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, na escuta do programa, o vereador Marcelo da Torre. Alô, Marcelão, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Gonçalves de Mangabeira, já falei nele. Rafael Jaburu, lá em Jaguaribe. Enfim, agradecer a todo mundo. Roberto Popó, Milton Cordeiro. Registrar aqui também a audiência de Luiz Pedro, da cidade de Bahia. 13h37, presidente da FAMUP. A FAMUP é a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, meu amigo Jorge Coelho. Jorge, primeiro, agradecer pelo convite. Muita coisa pra gente debater aqui no programa. E já vou deixar a pergunta com base no que falou o deputado Chico Mendes em relação ao piso nacional da enfermagem, em relação ao governo do estado. As prefeituras paraibanas têm condições de sozinhas arcarem com o pagamento do piso nacional da enfermagem? Jorge, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Juliana, Petrônio, nosso querido Fábio Augusto, nosso querido Coxinha, todos os ouvintes, né, da POP FM, do programa F5. Primeiro, agradecer a todos vocês pelo convite para que a gente aqui discuta a pauta municipalista, que é muito importante e leva ao conhecimento da sociedade. E aí, respondendo já a sua pergunta, Fábio, com toda certeza os municípios não têm condição de pagar o piso da enfermagem, infelizmente, né? E nós estamos nessa luta, junto com as demais federações do Brasil, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, encontramos a solução, entregamos ao Congresso, entregamos ao governo e achamos que o Congresso, nesse momento, ele tem que ter a condição de começar a fazer essa movimentação para resolver de uma vez por todas esse piso tão importante, porque não é uma questão só de você fazer algo paliativo, você fazer algo que daqui a pouco vai faltar o dinheiro. É isso que eles estão querendo fazer e não é isso que nós queremos. Primeiro, porque nenhum prefeito pode comprometer seu orçamento. Sim. Pra você ter uma ideia, a prefeitura, eu vou falar, uma prefeitura maior, a prefeitura da nossa capital, aumenta cerca de 9 milhões no seu orçamento mensal para o pagamento, né? Isso, você quando fala isso, você fala em salário, mas tem o custo de sair do social. Você tem que pagar os encargos sociais do funcionário, não é assim? E nenhum prefeito, Fábio, e nenhuma prefeita é contra o piso. Pelo contrário, somos a favor. É o pessoal que trabalha, inclusive, na pauta municipalista e na votação desse projeto, não foi incluído algo que era para ter sido incluído. É uma PEC de guerra, passamos por uma PEC de guerra. Você se lembra que passamos por uma PEC de guerra por causa do Covid. Quer dizer, quando foi votado esse piso, quando foi votada essa PEC, a gente era para ter incluído a condição de quem trabalhou à frente da Covid, ele fosse efetivado, não fosse concurso público. Teria que ter na emenda constitucional que o profissional que trabalhou lá à frente, que ele arriscou a vida dele. Foi o que ele fez, ele arriscou a vida dele, arriscou a vida da família. Ele já era para ser efetivado, tanto na União, como no município, como no Estado. Era isso, que era até o mais importante. Piso é importante, ganhar bem é importante, mas nós temos que valorizar de forma que seja um conjunto que realmente a pessoa mereça. E a saúde merece todo o nosso apoio. A saúde é o carro-chefe de qualquer município. Ô, presidente Jorge, eu me lembro que quando da aprovação do piso, foi no momento praticamente da pré-campanha eleitoral, e a gente entrevistava aqui, por exemplo, nós entrevistamos veneziano, senador, congressista, entrevistamos Pedro Cunha Lima, entrevistamos Efraim Filho, e eu dizia naquele momento que o Congresso estava jogando para a galera, porque estava aprovando um piso, um projeto bacana, bem visto, naquele momento em que todo brasileiro aplaudia a classe da saúde, os enfermeiros, os técnicos, mas não apontava de onde sairia o dinheiro. A fonte pagadora. A fonte pagadora. E eu dizia, a minha preocupação não é nem com os governos estaduais, nem o governo federal. Minha preocupação são com os municípios e são com os hospitais filantrópicos.
Onde é que vai arrumar dinheiro? Aí eu pergunto, passado todo esse tempo, existe pelo menos alguma sinalização do governo federal, do Congresso, de onde vai sair o dinheiro para pagar isso? E o próprio, me permita, Fabão, e o próprio Congresso chegou a encontrar caminhos. Saiu do papel, tem alguma sinalização? Aponta-se para algum cenário de onde vai sair esse dinheiro, Jorge? Não tem de forma alguma. Até porque, antes mesmo da aprovação e da emenda constitucional, porque teve que ter a PEC teve que ser votada em 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado, tivemos na casa do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e teve lá o presidente da Federação do Pará, o presidente da Federação da Paraíba, na minha pessoa, o presidente da Federação do Sergipe, o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, o presidente da Federação de Minas Gerais, que é a terra do presidente do Senado, né? E demais companheiros da diretoria da CNM, inclusive questionando o presidente sobre a questão do piso. A maior preocupação nossa é justamente a fonte pagadora, o dinheiro. E o que é que a gente escutou a resposta do presidente do Senado? Que era uma atitude, uma decisão política do Senado fazer aquilo, né? Junto com a Câmara. Sim, mas a gente quer encontrar também a decisão do recurso. E ele disse que isso vai ficar a posteriori. O que foi votado o ano passado, e aí faz com muita alarde, que foi a PEC 390, 14, aliás, não tem nada a ver. Ela está autorizando o governo a usar fundos que possa fazer, um remanejamento desse recurso para pagar o piso. Isso precisa de autorização do governo e precisa de decisão política do governo de ser efetivado. E o que é que acontece? Esses fundos só dá para 3 anos de pagamento do piso. E o piso daqui a 3 anos, Fábio, vai parar? A gente não quer isso, a gente quer algo definitivo. Nós temos uma PEC 25 de 22, certo? Que ela diz claramente 1,5% do FPM no mês de maio, no mês de março, representa 1 FPM e meio a mais só para o pagamento do piso. E aí é definitivo, que é a emenda constitucional. E viria de onde, presidente? Do recurso da União. A União não quer mexer, é decisão política. Se fizer a emenda para o piso, também tem que ter a emenda para pagamento. Tem que ter o recurso destinado da União. E só quem pode passar para os municípios é a União. Para vocês terem ideia, tem 1.700.000 profissionais de saúde trabalhando nos municípios brasileiros. 1.700.000 profissionais. Quer dizer, a saúde emprega, os municípios empregam 30% hoje do todo o bolo de funcionários da administração municipal, é a saúde que emprega. Quer dizer, você veja a quantidade de pessoas que trabalham no setor da administração pública. Aí vem o resto, é Estado e União. Mas o Estado e União a gente sabe que é menor. É menor. Na Paraíba, perdão, Fabião, na Paraíba já tem algum município pagando? Município, sim, que eu saiba, não. Que eu tenha conhecimento, não. Só o Estado que está pagando. Até porque a lei suspende. Aliás, a lei não suspende. Perdão. Quem suspende é o Supremo Tribunal Federal. STF. E o que é que ele fez? E aí é onde a gente tem que parabenizar o ministro Barroso. Porque ele chamou, Fábio foi muito feliz quando ele falou. Ele chamou a mesa de negociação porque ele está preocupado com as santas casas e as casas de misericórdia. Né? Porque o recurso para pagar esse pessoal. Vamos lá, Petrônio. Quando a lei teria que ser efetivada 1º de janeiro de 2023, que era para o setor público, setor da administração pública, mas primeiro foi de setor privado. O que foi que vocês viram no noticiário e vocês noticiaram aqui? Demissão. Isso. Não foi assim? Isso. A preocupação. Quer dizer, você vai acabar com as santas casas porque ele não tem condição. Repasse do SUS não dá para fazer o dinheiro. E de onde você vai encontrar esse recurso? Portanto, eu conclamo aqui, aproveito o espaço municipalista para dizer a eles, quem comanda o sindicato, quem comanda a mobilização nacional, também para se mobilizar com a gente na pauta municipalista, porque se a gente tem a solução, eles vão ter que resolver. Que é o Congresso. Hoje, algo passa. Como é que estão os municípios na discussão da reforma tributária que já começa a ser debatida novamente? Inclusive, o deputado federal paraibano Agnaldo Ribeiro, à frente dos trabalhos na relatoria. A reforma tributária pode ser uma luz, apontar para resolver essa questão do piso nacional da enfermagem? Pode, dentro da reforma, pode-se encontrar algum meio também de resolver essa questão, como tem outros problemas macros e seculares contra os municípios. Portanto, a União ela vai ter que rever essa questão do bolo tributário. A União fica com 59%, quase 60% do bolo tributário. Os estados com 22%, municípios com 19%. Eu acho que isso é muito injusto.
né? E precisamos rever isso urgentemente. Eu vou ser sério, eu sou muito otimista com as coisas, mas eu não acredito muito na reforma tributária. Eu acho que vocês aí, desde que nasceram como eu, que escuta essa conversa, e principalmente quando muda de governo. Isso. Né? Mas, enfim, temos um paraibano na frente que tem competência, o deputado Aguinaldo Ribeiro tem essa competência, tem esse alinhamento e tem uma interlocução muito boa. Espero que, se puder realmente fazer e de comum acordo, escutando os municípios, porque sem escutar os municípios não sai. É bom deixar bem claro isso aqui. Tem proposta dos municípios, presidente? Tem também proposta, porque no primeiro tratamento, na primeira tratativa, já queriam diminuir aí a questão, nada contra, queremos que diminua os impostos, mas quando você tira até R$5 mil do imposto de renda e você você não cobra, né, que você deixa livre, você prejudica o município diretamente. Você já começa a tirar recursos do município. E a União não quer cobrir essa parte. A União não quer mexer no bolo dela, ela quer descontar na parte que faz o município. Portanto, na primeira tratativa já é algo que não é bom para os municípios, como também retirar o ISS. O ISS é direito adquirido dos municípios. Sim. Você não pode tirar unificar isso. No caso, né? 3 tributos num só. Mas essa unificação, Petrônio, ela não vai resolver a situação. Você vai transformar 3 impostos em um só para que você fique cobrando de um lugar só, que é a União. É isso que a gente não pode. A gente tem que estar atento e vamos também sempre estar trabalhando e sentando no grupo de trabalho para que seja escutado. E agora, assim, porque eu acho, por exemplo, que eu sou muito otimista. E, assim, governo federal, o ministro Haddad está lá à frente, tem o próprio deputado Arthur Lira, que também é outro entusiasta da reforma tributária, e o Congresso como um todo, o Senado, né, que tem uma proposta, a Câmara dos Deputados tem outra proposta, quer unificar para extrair o melhor. E pelo que disse o presidente do Congresso, a reforma tributária sai esse ano. É o que eu digo a você, eu sou otimista, eu só não acredito, mas eu torço, até porque nós estamos dentro do grupo de trabalho. Se sair, melhor. Agora, que não tenha prejuízo para a parte da federação do menor, que é a ponta do mais frágil, é o município. E tudo onde acontece é o município. Portanto, no primeiro momento, a gente tem que sentar e decidir. Isso não é algo fácil. Quando você mexe em tributos, não é algo fácil de você tirar. E ninguém quer aqui aumentar tributos. Ô Jorge, eu sei que Juliana quer falar sobre a nova lei de licitações, mas uma coisa puxa a outra. Aqui a gente trava bons debates e o nosso companheiro Rui Dantas, que hoje não está no programa, trazia a informação, ou pelo menos compartilhava a informação, porque ele ouvia que durante a pandemia as prefeituras ganharam tanto dinheiro do governo federal que tinha prefeito devolvendo dinheiro. Que Bolsonaro mandou dinheiro demais, era dinheiro demais. Eu queria saber se isso é verdade, se realmente as prefeituras receberam muito dinheiro, se teve prefeito na Paraíba devolvendo dinheiro porque não tinha com que gastar, se isso é uma informação verdadeira ou se é mais uma narrativa, como também se é verdade que as prefeituras não sentiram nada com a decisão, com a PEC dos combustíveis, que acaba reduzindo a alíquota do ICMS dos combustíveis para os estados, né? Houve uma redução. As prefeituras não perderam nada, porque ao mesmo tempo o ICMS do estado cresceu na outra ponta. Dá para desmistificar o que é fato, o que é boato nessas duas histórias, George? Bem, a narrativa de que os prefeitos devolveram dinheiro eu acho difícil, porque uma gestão e um prefeito que devolve dinheiro, no mínimo ele não está tendo o zelo pela administração e acho muito difícil, principalmente no que tange os municípios. Deve ser um prefeito de Nova York ou de Paris. Pode ser. Agora, aqui não, porque as dificuldades são imensas. Sim, né? Sim. E quanto aos repasses, Fábio, eu posso dizer com toda certeza que os repasses foram muito feitos dentro da normalidade institucional, porque finalmente os municípios foram respeitados via governo federal, via transferência de recursos, tanto nas emendas impositivas como nas emendas nos convênios institucionais entre ministérios, certo? E como indicações de parlamentares, como a própria transferência da União, que respeitou a transferência. Claro, teve alguma dificuldade, o governo federal, o que passou, o governo anterior, ele teve dificuldade, por exemplo, na área de ação social. Ele travou totalmente os municípios. Hoje eles têm que bancar praticamente com recurso próprio. É aquela história, às vezes aumenta em uma área, mas tira totalmente de outra, né? E os municípios tiveram essa dificuldade. E nenhum município teve essa dificuldade de devolução de dinheiro, porque jamais vai fazer isso, porque, como eu disse, quando a gente descobre um canto, tem que cobrir no outro. Agora,
a gente tem essa preocupação de que essa política se mantenha, para que os municípios eles consigam atravessar atravessar da melhor forma possível com recursos. Para você ter uma ideia, o FPM aumentou em 27% o ano passado, com custo que teve, tanto como com petróleo, mas também teve a inflação, né? E corrói, né? Tem aumento você tem o aumento do salário mínimo, tem aumento das categorias, tem enfim, a máquina pública ela aumenta o custeio, né? Mas foi compensatório para os prefeitos. Não é que sobrou. Sobrar, eu acho que é muito difícil essa palavra sobrar na administração, mas os prefeitos fizeram o seu dever de casa. E a gente tem essa dificuldade quando a gente fala em trabalhar com recurso próprio, porque Fábio, é orçamento, é como na nossa casa. O que é que eu quero dizer a você? Quando mexeu nos combustíveis no ano passado, tirou dinheiro do município do orçamento. Vamos supor, a cidade de Boa Vista, que está aqui o prefeito André Gomes me acompanhando, vice-presidente da FAMUP, no mínimo lá, André perdeu R$600 mil no ano, que não estava previsto para ele perder, porque ele tem dentro do orçamento dele um custo. Certo. Eles têm rubrica a cumprir. Né? Ele é cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado para cumprir o índice da educação, o índice da saúde, e aquele dinheiro dele lá, ele estava comprometido e foi baixado. O que a gente reclamou não é a questão de baixar os combustíveis, a gente quer que baixe os combustíveis, é a maneira como foi feita. Não foi feita uma compensação, foi feito algo politiqueiro naquele momento. Apesar de que tinha uma promessa do governo federal fazer uma recomposição. Fizesse a recomposição. Os estados estão cobrando a recomposição. O estado vai repassar para os municípios, é outra cobrança que nós temos que ter. Porque não é só combustível, né, presidente? Não, é combustível, comunicação, energia elétrica e transporte. Exatamente. Aí o que é que acontece? Dentro dessa cobrança, Petrônio, tem 25% que é dos municípios, que é a contrapartida que é da divisão do ICMS. Os municípios têm que ter essa reposição. Né? O município, vamos lá, como o Souza, perdeu 4 milhões. Diga aí. 4 milhões e meio. O prefeito, no final do ano, tinha dito: George, vocês passaram uma programação para a gente que a gente ia perder 4 milhões e 100. Eu já vou passando de 4 milhões e 500. Estou deixando de receber. Você calcule aí o seu orçamento. Você faz dentro daquele ano o orçamento do que você tem de receber do ICMS, como também do FPM. O FPM realmente ele teve um ganho, mas tivemos inflação. É bom que seja falado isso aqui. Mas devolução jamais, Fábio. A gente precisa de mais recursos para os municípios. Ju, tem nova lei de licitações, né, Juliana? Exatamente. Boa tarde, presidente da FAMUP, George. Muito obrigada pela sua vinda ao programa. Em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, a FAMUP tem capacitado alguns servidores dos municípios paraibanos para adaptação aí à nova lei de licitações, né, que vai substituir a que está em vigor e que traz algumas mudanças em relação às modalidades de contratação de serviços e etc. Há ainda a possibilidade de participação de outros gestores ou de outros servidores que não conseguiram participar dessa formação. Já houve agora, ainda esse ano, já houve uma primeira formação e, na verdade, o que vai mudar, de fato, vai atingir diretamente a população, os municípios, vai ser melhor? O que é que vai acontecer com essa nova lei? É importante porque a lei da licitação é muito ultrapassada, é muito antiga. Mudou muita coisa, Jorge. Vai dinamizar as contratações, as aquisições dos municípios, do serviço público, de uma forma geral? Vai sim. Ela tem essa condição. Ela também, a penalidade dela é bem maior. Certo. Mas o trabalho facilita também, de forma que você faça da lei da licitação, como você bem disse, Fábio, que é muito antiga. E essa nova, ela traz muita inovação e melhora o trabalho das equipes e melhora a condição de transparência. Isso é muito importante, Juliana, porque o que nós estamos fazendo, tanto a FAMUP já vem fazendo esses cursos de licitações, porque a partir do dia 1º de abril, Petrônio, vai ser implantado, e não é mentira, não é do dia da mentira, vai ter que começar a funcionar, né? E as prefeituras, ela têm feito com que as equipes delas tenham participado ativamente, porque dentro dessa lei, ela é muito complexa. Ela também tem a questão da transparência que ela ajuda, mas também a punibilidade é bem maior se você cair aí em erro. E não é isso que nós queremos para as gestões. A gente quer que a equipe que esteja lá esteja afinada e tenha conhecimento da lei para que seja feita da melhor forma a aplicabilidade, até porque não prejudicar o gestor, né? E a gente sabe que a licitação é o coração da prefeitura, é o coração da administração pública. E a gente tem feito, e aí, para nossa felicidade, fizemos uma parceria, Ecosil, que é a Escola de Gestão
do Tribunal de Contas do Estado, via FAMUP, já fizemos o primeiro em Itaporanga, vamos ter amanhã em Patos, vamos ter em Cajazeiras, vamos ter em São Bento, né? Vamos ter em Campina Grande, todos já lotados agora, recebendo telefonema de prefeitos que querendo participar, porque já tem encerrado, vamos ter em Guarabira e vai ser encerrado aqui em João Pessoa. Não só isso, a maior importância da lei de licitação é que tem a controladoria interna, vai ser algo que vão andar junto. Isso tem que ver isso aqui, que também nesses cursos estamos implantando. Hoje tem um curso com mais de 40 pessoas participando, que estamos fazendo aí junto com a Preste Conta de Patos, patrocinando, justamente sobre a controladoria interna, porque a nova lei ela exige a controladoria interna e tem que andar junto, Petrônio. Porque é onde eu disse, da mesma forma que você faz com que tenha mais transparência e seja melhor trabalhar, mas aí, se houver erro, a punibilidade também será maior. Portanto, nós trabalhamos nessa lei, junto com a CNM, junto com todas as federações, para que fosse aprovado dessa forma, para também melhorar a vida dos gestores, porque os gestores, às vezes, eram culpados por nada. Você nem participar de uma licitação, alguém dizia que você favoreceu alguma empresa, sem você estar lá, Petrônio, e você era culpado. Você não pode, você não estava lá sentado. Era a sua equipe que estava fazendo. Vai ter alguma facilitação, alguma melhoria para os pequenos fornecedores, as pequenas empresas que querem prestar serviço ao poder público, às prefeituras, os pequenos empresários vão ter mais acesso, digamos assim? É pregão. Participa todos. Todos, né? Tá entendendo? É pregão. É a melhor modalidade que tem para a administração pública, né? E aí a gente pode fazer com que a gente avance cada dia mais nesse trabalho. E eu sempre aproveito o espaço aqui para sempre dizer que a gente precisa de ótimos profissionais na administração pública, na administração principalmente municipal, tanto o jurídico como administrativo, como o contábil, como o financeiro. Isso é algo que a prefeitura ela tem que estar bem alinhada, porque hoje tem muitos órgãos controladores e é um emaranhado de leis. Se a gente não estiver atento a isso, as novas normativas, o gestor pode ser prejudicado. Ô presidente, no Carnaval a gente acompanhou o Tribunal de Contas do Estado emitindo alguns alertas para alguns municípios que estavam fazendo o Carnaval, contratando fulano, contratando cicrano. Está chegando aí o período junino, né? As pessoas no Brasil são assim, acaba uma festa, já pensa na outra. Já tem município divulgando programação de festejo junino. Certamente deveremos ter também outras emissões de sinais de alerta do TCE. Como é que a FAMUP lidar com essa situação? Deixa eu aproveitar o ensejo, porque essa é uma pergunta minha, Petrônio. Antes, deixa eu só abraçar Carlinhos, Arroz, muita gente aí no Distrito Mecânico acompanhando o programa desde cedo. Não há uma tentativa, George, de criminalizar as prefeituras? Aqui e acolá a gente se depara com alguma manchete, prefeita de cidade tal vai gastar não sei quantos milhões com um show. Não é uma tentativa de criminalização e, ao mesmo tempo, também há prefeitos que acabam exagerando? Como é que a FAMUP tem acompanhado tudo isso? A FAMUP tem sempre procurado orientar os gestores e fazer com que a gente passe um bom assessoramento. E a gente entende também da preocupação do Tribunal de Contas do Estado, porque o tribunal, quando ele fala em alerta ou ele se preocupa nessa questão de despesas, né, principalmente com festa, ele quer também saber se o município está em dia com o seu funcionário, está em dia com suas responsabilidades, está em dia com os seus índices. É isso que o tribunal tem a preocupação. E não, muitas vezes, se você tiver só o dinheiro para aplicar numa festa e faltar investimento, principalmente investimento. É essa a preocupação do tribunal. Agora, o prefeito ele tem um livre-arbítrio, o prefeito ele é livre, ele é dono do orçamento. Se o prefeito está podendo fazer aquela festa, Fábio, é porque ele se programou. Tem prefeitos aí que vai fazer festa bacana, mas já vem pagando há um ano a festa. Vem pagando a festa, entendeu? E quando chega aquele momento, está praticamente E outra coisa, o que o tribunal sempre reclamou, e aí a gente também viu isso junto com os prefeitos, é porque muitas vezes não estava no orçamento aqueles valores. Você tem que ter no orçamento, você tem que ter autorização da Câmara, você tem que estar dentro do seu orçamento para fazer aquela festa. Portanto, é mais do que natural, é cobrança do povo, é festas culturais, é festas que são padroeiras da cidade, são festas que são tradicionais. Os municípios têm prejuízo, presidente? Ou tem lucro? Não. Muito se fala que é um investimento. Eu, quando entrevisto um prefeito, vamos lá, aqui no Conde, a prefeita Carla investiu um valor X no verão, no carnaval, ela disse, olha, não tem como ter prejuízo, porque o ICMS da cidade cresce muito nesse período. Claro que cresce, movimenta a cidade, né? E principalmente onde são festas culturais, não são festas tradicionais. Você acha que a festa da Luz de Guarabira não traz recurso para o município de Guarabira? A festa de Bananeiras, o prefeito Matheus lá não traz recurso
para a cidade dele, que é praticamente 15 dias de festa. São João de Campina Campina. Grande. Agora, os prefeitos também hoje eles estão procurando a política pública privada para poder facilitar mais ainda a festa dele, mas não é todo empresário que vai investir numa festa, por exemplo, de um dia ou 2 dias numa cidade pequena, porque ele não vai ter retorno. Como é que a FAMURB tem visto isso? Porque, de um lado, a população reclama e aponta que o prefeito deve pegar o dinheiro do município e investir em áreas prioritárias. Do outro lado, quando o prefeito busca uma parceria público-privada, diz, estão privatizando a festa, só vai ter acesso aos melhores locais quem paga. Como é que a FAMURB analisa essas coisas? Qual o melhor caminho, George, de tratar isso? O caminho que eu tenho visto e tenho visto aí é de sucesso, case de sucesso, é política privada, pública-privada, porque o público não deixa de assistir a festa, não. Verdade. De forma alguma. Ninguém da cidade deixa de participar da festa. Agora, é o que eu digo a você, é separado áreas que são pagas, que aí quem tem condição vai pagar. Agora, o público da cidade jamais vai deixar de ver o cantor lá, o mesmo que está pagando caro para estar num lugar bom, Petrônio. O que famoso tá lá embaixo, front stage. Está lá também assistindo o mesmo cantor. Isso aí é notório, todas as cidades estão fazendo isso. Eu acredito que a melhor forma é essa, até porque, agora depende, Fábio. Se a festa é já tradicional e culturalmente ela tem um prazo de extensão e tem um retorno, aí você, com toda certeza, quando você fizer uma licitação, você vai encontrar empresas que vai querer. Agora, depende das festas, porque 62% dos municípios, Juliana, da Paraíba são de pequeno porte, né? E as festas muitas vezes é um dia ou 2 dias no máximo, né? Porque você sabe que tem as festas tradicionais, tem aquelas festas que são juninas e também tem as festas que são de padroeiras da cidade, que são já eventos culturais que já vêm há décadas, e aí os prefeitos cumprem, porque tem que dar essa festa ao município. Mas os prefeitos têm feito dever de casa, têm feito com que o recurso seja bem aplicado e não falte também a questão. Não pode fazer uma festa bacana e faltar merenda, Fábio. Não pode fazer uma festa bacana e faltar remédio. Ô, George, só uma notícia aqui, Fábio. O prefeito Cícero Lucena acabou de ser reconduzido, vai continuar à frente como secretário da Frente Nacional dos Prefeitos. Hoje foi hoje. Acabei de receber aqui. Enfim, Jorge, o governo do estado, o atual governo, tem falado muito na palavra interiorização da saúde, equipando hospitais regionais, dotando de novos serviços, como também no turismo. Né? A gente recentemente entrevistou aqui a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rosália, o novo presidente da PBTU. Está de fato acontecendo isso? O governo do estado tem procurado investir na interiorização da saúde, do turismo, deixar com que o turismo da Paraíba se bitole apenas a João Pessoa e Campina Grande? Tem sim, o governo do estado tem procurado fazer com que leve o governo do estado aos municípios, fazendo com que seja uma pauta municipalista do próprio governo para que leve aqueles benefícios. E eu acho aqui, aproveitando o espaço, na questão da saúde, que o governo tem interiorizado e tem procurado interiorizar, como nos hospitais e equipamentos, começar também a pensar em fazer um novo marco regulatório aí, como a questão da regulação. A regulação da Paraíba é de 2019, aliás, 2009. O governo já precisa que faça com que melhore essa condição aí para ajudar mais ainda os municípios. Eu sei que ele tem uma condição de levar mais saúde para o município, mais equipamento, equipar melhor os hospitais, mas também temos que fazer uma divisão melhor para que os municípios não fiquem congestionados em áreas, em cidades que ele não precisa mais estar, entendeu, Fábio? A gente precisa também pensar nisso aí, começar a pensar nisso aí, mas o governo tem feito seu dever de casa e levado essa questão da infraestrutura, da ajuda aos municípios, porque tudo não começa lá nos municípios. Pepa, satisfeito? Muito. 14-4, né, Coxinha? Coxinha não bota mais o bip, não. Quando ele gosta da entrevista, ele não bota. Quando ele não gosta de entrevistar, viu, presidente? Ele bota um bip aqui, dizendo já passou das 14 horas, mandando encerrar. Olha aí. Como ele está gostando da entrevista, Ju, satisfeito com o presidente Jorge? Satisfeito. É muita informação bacana. Vamos ficar atento aí como é que vai ser
a pauta do financiamento do piso salarial da enfermagem, né? Uma pauta que todo mundo deve se envolver, a sociedade toda deve debater, cobrar dos parlamentares lá no Congresso Nacional para que definam de fato uma fonte que subsidie os municípios, né? Porque desse jeito vai ficar muito difícil, a gente compreende que não se politize mais essa pauta. Não politize não, para mim que os caras fizeram festa, todo mundo preocupado com a reeleição deles, deputados, vamos fazer, o assunto é bom, e daí depois os cabas que se lascam para pagar. Na verdade foi isso que aconteceu. Deixa eu agradecer aqui ao prefeito de Boa Vista, André Gomes, que é o vice-presidente da FAMUP, está acompanhando o presidente George, meu amigo Bevilaca Matias, que é o ex-prefeito de Jazeirinho, que é o segundo secretário da FAMUP, da Liana, que é assessora de comunicação da FAMUP, também está acompanhando, faz parte da assessoria da comunicação. George, obrigado, meu irmão, conte sempre com a gente. Agora não fico só dando audiência a Delta Edmilson e Coxinha, não. Escuta a gente também, viu? Eu sempre escuto, Fábio. Eu sempre tenho, no período do meu dia, escutado o programa de vocês. Admiro. Eu gosto do debate aqui, porque vocês têm um debate sério e também vocês levam o poder do conhecimento, né, e da pauta municipalista. E muitas vezes esse debate, essa discussão é para que a gente leva a informação verdadeira. Isso é o mais importante, sem medo. Você falou algo que eu defendo. Foi algo para tirar foto, essa questão do piso, mas a resolutividade ficou em nada. Eu só acredito em política de sustentabilidade. Você tem que fazer e dizer porque está fazendo e como é que vai ser feito. Portanto, agradeço a você, Fábio, a Petrônia, a Juliana, a Coxinha, todos que fazem a Pop FM, o programa F5, a presença de André Gomes, o prefeito de Boa Vista, vice-presidente da FAMUP, o nosso amigo Bevilaca Matias, o ex-prefeito Juazeirinho, que é o segundo secretário lá da FAMUP, tem nos apoiado, a Dalian, que está acompanhando o prefeito André Gomes, e a todos vocês que tenham uma boa tarde com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E muito importante, discutir sempre essa pauta municipalista. Tudo onde começa, Fábio, é nos municípios. E você sabe disso, e você andou essa Paraíba e você viu a diferença do que é os municípios hoje no interior e a qualidade de vida que os municípios têm, porque nós temos ótimos gestores e estamos atraindo mais investimento para eles. E os municípios da Paraíba, Fábio Bernardo, mostraram sua força nas eleições do ano passado, quando elegeram João Azevedo. Nunca na história da Paraíba, quem ganhou em Campina Grande e na região metropolitana de João Pessoa nunca perdeu a eleição. Não aconteceu o ano passado, foi diferente. E graças aos municípios. Verdade. Nunca tinha se visto isso, né? E aí até a Delto brinca aqui, que já tinha dado uma aposta, dizendo algo assim, vocês vão surpreender, tal, alguma coisa nesse sentido, e realmente foi surpreendente a vitória do governador João Azevedo, sem ter vencido em João Pessoa e Campina Grande. Ju, palavra final que fica. Se alguém perguntar que rádio você escuta, você tem que dizer a frequência 89.3, não esqueça, viu? Além de falar Pop FM João Pessoa, tem que dizer 89.3 FM, programa F5 também, viu? Se perguntarem, 89.3 FM, Rádio Pop João Pessoa, de meio-dia, programa F5. Boa tarde, meu povo, até amanhã. Pepa Torres, a palavra final é que fica... Tá todo mundo na Pop. Tá todo mundo Pop. Professor Humberto Júnior mandando a informação de última hora, caça russo colide com drone de vigilância dos Estados Unidos sobre o Mar Negro, forçando os Estados Unidos a derrubar o drone, tensão nesse conflito eterno entre Estados Unidos e Rússia. 14 horas e 8 minutos. Dizer para você não desligar o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais jornalismo. Papai, tá curtindo. Eu cheguei de viagem hoje, cara. Tá curtindo. Márcio Gomes aqui na Pop com muita música. Mais jornalismo, mais informação, 18 horas com Heroncídio Alisson Bezerra com Hora H. E amanhã às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Tchau, viu? Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação.
Interrompemos nossa programação para transmitir neste...